Pessoas amadas aqui, né? Teu amor, que vai trazer a palavra dessa noite, né? Amém, glória a Deus. Só quem quer continuar ouvindo a voz de Deus, fique de pé, por gentileza. Estenda a mão para cá, por gentileza. Glória a Jesus. Senhor, aqui está a tua serva. Meu Deus, ela recebeu a palavra no coração. Que o Senhor possa transmitir aquilo que o Senhor falou à tua serva. Exorta-nos, fala, edifica, consola, de acordo com a tua palavra. E que nós possamos sair daqui transbordando daquilo que o Senhor tem para conosco. Fala conosco, meu Pai. Nos dá a tua palavra, nos direcionando, nos confortando. E nós cremos que a tua palavra estará em nossos corações. Em o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Vamos receber essa mulher linda com alegria, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, eu nem estou nervosa, imagina. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Romanos 8. Glória a Deus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém? Romanos 8, a partir do versículo 35. Enquanto procura, pode continuar glorificando que o Senhor se faz presente. Quem já sentiu a presença do Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 8, a partir do versículo 35 até o versículo 39, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, o nosso Deus é fiel. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar minha gratidão primeiramente ao meu Deus, por mais oportunidade de estar falando da palavra dele, amém? Queria estar louvando a Deus pela vida dos meus pastores, a pastora Maria, pastor Rai Souza, meus sogros, amém? Pelas missionárias, missionária Maria de Fátima, uma bênção. Minha mãezinha, missionária Nicinha, amém? Fico muito feliz de estar aqui, né? E não posso deixar de falar, né, irmãos, como é de costume, não poderia deixar de glorificar a Deus pela vida do meu professor particular, amém? Pastor Daniel, meu esposo, digníssimo esposo. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida desse homem de Deus também. Glória a Deus. E meus bebês estão dormindo ali, glorifica a Deus pela vida deles. Hoje a dose do sono foi dupla, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Você que é o que operou hoje. Glória a Deus. Vamos ler então? Louva a Deus pela vida da igreja, amém? Você está aqui, Deus marcou esse encontro contigo, amém? O Senhor vai continuar falando. Diz assim a palavra do Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Romanos 8, do 35 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, todas essas que eu falei acima, glória a Deus, aleluias. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por causa dele, glória a Deus. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluias. Você pode sentar nessa noite. Toma seu assento. Glória a Deus, o Senhor é culto de missões, né? E o Senhor foi revelando durante a semana, as missionárias falaram comigo domingo, e ao decorrer da semana, o Senhor já foi trabalhando no meu coração a respeito dessa palavra. Porque começa falando, né? Quem nos separa do amor de Deus, do amor de Cristo? Glória a Deus. E fala várias coisas aqui. O que passa pela cabeça que pode nos separar. Mas será que pode nos separar mesmo? Será que a decisão não é nossa? De ser separado desse amor, não? Esse amor que nos alcançou, o maior amor que já existiu na terra, que já existiu no mundo, se chama o amor de Deus por nós.
Por quê? Que amor é esse, irmãos? Só da gente pensar, quem é mãe, quem é pai sabe. Até mesmo quem não é pode imaginar. De você entregar o seu filho que você amou desde o momento que você descobriu. O momento que você descobre que você está esperando uma criança, você não sabe nem se é menino, se é menina, você já ama. Imagina um filho, o seu filho, você entregar ainda mais por pessoas indignas, pessoas que não merecem. Esse foi o amor de Deus por nós. E o Senhor pergunta nessa noite: quem te separará do amor de Deus? O que é tão grande assim para te separar do meu amor? O Senhor te pergunta nessa noite. Glória a Deus. E como o culto é de missões, o Senhor já usou o pastor Daniel aqui para falar um pouco, né, sobre a maior missão que já existiu. A maior missão que já existiu foi feita por Jesus. Ele veio, ele se entregou, ele viveu, ele provou para a gente que era possível viver aqui de acordo com como Deus queria. Ele veio, ele cumpriu a sua missão. E é por isso que hoje nós estamos aqui nessas cadeiras. É por isso que hoje, nesse domingo, nós estamos aqui. Por causa do que Jesus fez, do sacrifício dele. Então, como é culto de missões, eu não posso deixar de falar do maior sacrifício, da maior missão que já existiu e foi concluída. Eu não posso deixar de falar desse amor. Desse amor. Muitos estão retrocedendo e se esquecendo desse amor. Mas o Senhor lembra nessa noite: há amor maior que esse? Há amor maior que esse? Acho que não. E o Senhor colocou um tema no meu coração, que diz assim: nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Vira para o irmão que está do teu lado e fala para ele, só para ele lembrar um pouquinho. Nunca se esqueça da onde Deus te tirou. Não vamos ter essa amnésia espiritual, não. Vamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou, para a gente estar sempre gratos. Sempre estar grato, dia após dia, ao Senhor. Não vamos acostumar com os milagres de Deus, não. Hoje nós vivemos, hoje no século 21, né, nós vivemos assim, meio acomodados. Às vezes nós até nos esquecemos do que Deus fez em nossas vidas lá atrás e que vem fazendo a cada dia, irmãos. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Glória a Deus. E cada detalhe do nosso dia, quem preparou foi Deus. É Ele. Se nós estamos com fôlego de vida aqui, foi Ele que permitiu. Porque Ele é dono de tudo. Glória a Deus. E o primeiro tópico que Deus colocou no meu coração é assim: o tema é nunca se esqueça de onde Deus te tirou. E o primeiro tópico é: fomos alcançados pela graça. Aleluias. O Senhor te lembra nessa noite: você foi alcançado pela graça. Glória a Deus. Através do sacrifício de Jesus. O que Jesus fez? Ele não poupou o seu filho, aleluias, para investir na salvação do homem, ainda quando estava em seus pecados. Deus não olhou para isso. Ele investiu o seu filho. Então Jesus foi o maior investimento que já existiu. Aqui eu já falo que Jesus foi o maior investimento que já existiu. Glória a Deus. Ele veio cumprir a lei. Porque quem viesse morrer tinha que cumprir a lei. Tinha que fazer tudo à risca. Jesus cumpriu tudo, até ele chegar na cruz. Ele morreu na cruz. A morte pensou que tinha vencido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluias. Glória a Deus. E agora ele está à destra de Deus. Aleluias. Intercedendo por mim, por você todos os dias, que somos pecadores, que somos falhos, que só erramos desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Ai de nós se não fosse essa graça que eu falei aqui, que nós fomos alcançados por essa graça. Glória a Deus, aleluias. Então, a morte pensou que tinha vencido, aleluias, mas a morte percebeu que já não tinha mais poder sobre ele. Quando ele ressuscita, Jesus ressuscita, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Por isso ele foi recebido à destra de Deus e ainda intercede por nós. O juiz é o pai do intercessor. Quem pode entender que Jesus está intercedendo por você nesse momento? Quem pode dizer aí para o seu irmão: sabia que Jesus está intercedendo por você lá? Em Jesus? Glória a Deus, aleluias. Porque qualquer manobra do promotor, ele protesta. Qualquer coisa que Satanás fica te acusando,
Jesus fala lá pro pai: Pai, tem misericórdia do meu filho. Lembra do meu sangue que eu derramei? Foi para ele ter direito de perdão. Glória a Deus, hoje nós ainda estamos nessa graça, nessa misericórdia. Jesus está ali todo dia nos dando uma nova chance, e nos dando fôlego de vida, nos dando chance de arrependimento, de viver uma nova história, de abandonar as práticas que não agradam a Ele, de abandonar o remorso. Sabe por quê? Remorso é diferente de arrependimento. Glória a Deus. O arrependimento você abandona e deixa a prática. O remorso, todo dia você pede perdão. E todo dia está fazendo. Mas isso é coisa de ser humano mesmo. Só a graça de Deus nas nossas vidas. E o Senhor te lembra nessa noite: há pecado maior que minha graça? Há pecado maior que minha misericórdia? Não tem. Quem pode te libertar, quem pode te dar a última palavra nesse pecado que você está vivendo, é o Senhor. E Ele pode mudar esse quadro. Ele pode virar essa situação nessa noite, se você se arrepender verdadeiramente. Então a chave é no arrependimento. Glória a Deus, aleluias. Então Jesus está intercedendo por nós, mas Ele vai vir como juiz também. Por enquanto, o advogado é filho do juiz, e qualquer manobra do promotor, ele vai lá e protesta, como se fosse uma audiência, não é? Ele protesta, fala: Pai, lembra do meu sacrifício, perdoa ele mais uma vez, dá uma chance. O Senhor está falando nessa noite aos nossos corações. Glória a Deus. O primeiro tópico foi: fomos alcançados pela graça. E o segundo tópico é: agora caminhamos com Cristo. Quem caminha com Cristo aqui? Glória a Deus, eu caminho com Cristo. Porque, e como o tema diz, eu sei de onde Deus me tirou. Hoje eu fui alcançada pela graça, hoje eu caminho com Cristo. E ser alcançado pela graça não significa que nós não vamos sofrer. As pessoas confundem muito isso. Eu não venho falar de um evangelho que você só vai ter tudo tranquilo, tudo vai ser muito maravilhoso, tudo vai ser flores. Não, mas agora você tem o Espírito Santo para interceder por você, para te ajudar. O Senhor deixou o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. E olha como isso é interessante. Temos um poderoso amor por Cristo. E se nós amamos Cristo, foi por quê? Porque a palavra diz: se nós amamos Ele, foi porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou ainda quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. A gente só pecava, nós ainda sendo pecadores. Glória a Deus. Nós temos um poderoso amor por Cristo. Temos um grande advogado. O melhor advogado que existe é Jesus. Glória a Deus. Olha como é que a gente é importante, ó. Temos um grande advogado e somos herdeiros de uma grande justiça por seu amor. Se você é herdeiro da Nova Jerusalém, aleluia, foi por causa do amor de Jesus. Você está herdando. Glória a Deus. Você é herdeiro e não sabe. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. E aqui quando fala, né, de todas essas coisas que podem nos separar do amor de Cristo, vai falando de uma por uma. E os nossos irmãos, né, de acordo com toda a Bíblia aqui, o inimigo colocou tribulação, colocou luta, mas tudo isso só ia produzindo coisas boas na vida dos servos de Deus. Então isso que você está passando hoje está produzindo algo bom na sua vida. Está te ensinando, está te moldando para ficar de acordo com o que Deus quer. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Então, por mais que a gente passe por tudo isso, nós somos mais que vencedores. Sabe por quê? Os mais que vencedores são aqueles que nada sofrem. Nós sofremos, mas não é nada em comparação com aquele que entregou a sua própria vida em favor dos seus dependentes. E ainda lhes dá o direito, você tem direito de usufruir do prêmio. Tudo que Ele conquistou lá na cruz, nós ainda não sofremos nada em comparação. Nada se compara ao sofrimento de Cristo. E nós ainda temos direito de usufruir do prêmio. Vê se pode uma coisa dessa. Deus é misericordioso, é maravilhoso demais nas nossas vidas. Glória a Deus. O primeiro tópico, quem lembra? Fomos alcançados pela graça. O segundo, caminhamos agora com Cristo. E o terceiro, devemos estar sempre gratos. Essa é a parte mais difícil.
Parece que a amnésia toma conta. Meu Deus. Glória a Deus, aleluias. E agora eu quero falar, do apóstolo Paulo. Vamos falar, porque ele é um exemplo para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele passou por muitos momentos difíceis, irmãos? Ele foi perseguido, foi preso, açoitado. Muitas vezes, por muito menos, nós queremos desistir, não é verdade? Mas o que levava? O que impulsionava? Isso que eu me perguntei, O que impulsionava ele ter essa mudança radical de vida? De perseguido, ele virou... Não, daquele que perseguia, ele virou perseguido por amor a Cristo. Ó como diz também aqui, ó. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Então, aconteceu tudo isso com ele. E foi a graça de Deus que manteve ele de pé. Ele forte, resistindo, porque ele passou por muita coisa. Então foi a graça de Deus que deu força para ele cantar na prisão. Foi a graça de Deus que está te dando força para passar por essa luta e você nem está entendendo. Às vezes quando você deita a cabeça no travesseiro, pensa assim, meu Deus, como eu estou aguentando isso? É a graça de Deus que já te alcançou e você não está vendo. Glória a Deus. Aleluias. E sabe por quê? A graça de Deus estava com Paulo, com o apóstolo Paulo. Vamos abrir nossa Bíblia aqui. Em 2 Coríntios 12, 9. Meu Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória, glória a Deus. 2 Coríntios 12, versículo 9. Glória a Deus, aleluias. Diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa força que você tá tendo aí não vem de você, não. É o poder de Deus que está se aperfeiçoando nas suas fraquezas. É o poder de Deus que está te dando força para você prosseguir. Não vem de você, não. Então seja grato. Seja grato por essa graça que você está tendo. Aleluias. Glória a Deus. E lembrando das palavras do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Nada, nenhuma circunstância pode nos separar de Deus. Por isso, eu concluo o que ele quis dizer aqui. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe que eu fico me recordando como o tema é: nunca se esqueça de onde Deus te tirou? É porque eu sei de onde Deus me tirou. Glória a Deus. A minha mãe aceitou Jesus comigo por conta que meu pai já estava quebrantado, que eu estava doente no hospital com 6 meses de vida. Ficavam colocando um monte de coisa aqui na minha veia, eu convulsionava. O médico falou que a minha casa seria o hospital, mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus, numa evangelização à tarde como hoje nós estávamos, alcançou a vida do meu pai. A minha mãe não queria muito saber nessa época, eu estava com o coração um pouco endurecido. Meu Deus. Mas quando eu tive alta para passar um final de semana com meus irmãos, Deus revelou para uma serva dele que chegaria uma mulher com uma criança nos braços, que era para ela orar e devolver o fôlego de vida para aquela criança. E minha mãe não conhecia a mulher, detalhe. Aí minha mãe me pegou mortinha nos braços dela e bateu no portão da serva do Senhor. Uma mulher que ela não conhecia. Ela orou e Deus devolveu o meu fôlego de vida. Aleluias. Glória a Deus. No outro dia de manhã, minha mãe estava na casa do pastor. Foi lá aceitar Jesus, bateu na porta. Mas vai passando o tempo, a gente vai se acostumando com os milagres. O Senhor está falando, não se acostume com os meus milagres. Seja grato. Lembre todos os dias de onde Deus te tirou, do que Deus fez. E foi passando o tempo. Minha mãe servia ao Senhor. O meu pai servia ao Senhor. Os meus irmãos serviam ao Senhor. Eu tenho 3 irmãos homens. Eu sou a caçula, a mais nova, a única menina. Minha mãe já tinha até desistido de ter menina. Aí nem quis fazer ecografia. Pensava que era outro menino. Mas glória a Deus, né? Era eu. A bênção. Meu Deus. É forte.
Glória a Deus. Glória a Deus. Foi passando o tempo. O que acontece? Esqueceu dos milagres. Olhou para o homem. Só que eu continuava lá na igreja, criança, cantando nos congressos, fazendo tudo. Mas a Aline foi crescendo um pouquinho. Foi olhando para o mundo igual o filho pródigo. Lá deve ser melhor. Fiquei na igreja até os meus 12 anos. Decidi virar as costas para o Senhor e para o mundo. Sabe o que eu encontrei lá? Só o que o filho pródigo encontrou. Porque eu esperava tanto para uma festa, tanto para uma festa. Ia para essa festa. Quando eu voltava da festa, o meu vazio ainda estava lá. O vazio ainda estava lá, presente na minha vida. E o Senhor está te falando, você tem buscado preencher teus vazios em tantas coisas que não podem resolver. E o Senhor te fala nessa noite, eu posso. Fala comigo. Fecha a porta do quarto e fala comigo. Porque mesmo eu no mundo, sabe o que eu fazia? Antes de dormir, ao acordar, eu dobrava os meus joelhos, mesmo no mundo, e intercedia pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, pela vida da minha família. Eu comecei a visitar o Ministério Restituição nas campanhas. Minha ex-cunhada me trouxe para cá. Ainda era lá, no antigo endereço. E eu vinha só na segunda-feira. Eu conquistei bênção aqui. A bênção do meu primeiro emprego foi aqui, que eu conquistei. Eu dei o testemunho e tudo mais. Só que eu queria vir... deixa essa campanha acabar. Só quero ir na campanha mesmo. Sabe de nada. Quando acabou a campanha, deu a outra segunda-feira. Aí eu lá, foi passando o tempo. Meu Deus, tô sentindo falta. Isso foi dos 15 para os 16 anos. Com 17 anos eu já estava me decepcionando demais. Eu não posso mais ficar longe desse amor. Eu tenho que me posicionar. Tem gente que de repente está aqui nessa noite e está pensando dessa forma. Vou esperar mais um pouco. Vou esperar eu estar preparado. Não. Vem que quem te convence é o Espírito Santo. Vem quem te prepara é o Espírito Santo. Vem que quem muda a tua história é o Senhor. Se você ficar esperando para estar pronto, pode não dar tempo. Aleluias. Se você não foi alcançado ainda por essa graça, se você foi alcançado, mas se você ainda não deu lugar para essa graça habitar na sua vida, essa é a noite. Aleluias, essa é a noite, porque é o Senhor que te prepara, o Senhor que te transforma. Eu vim para cá, eu gosto de falar isso. Eu vim para o Ministério Restituição. Estava dando o dia de eu batizar. O meu pastor não falou assim, eu não vou te batizar com esses pinces aí não, irmã Aline. Não. Eu tinha pince, mas o Senhor estava me libertando. Eu vinha para a igreja, eu tirava o pince do nariz bem assim. Tirava. Quando foi para ir para o retiro do batismo, quando eu vi, tirei, não coloquei mais. E eu não estou falando de uso e costume. Foi o que Deus fez na minha vida. Eu pensava que ia ser uma coisa difícil, mas o Senhor me provou que não era. Então Deus age na vida de cada um de uma forma. E hoje eu estou aqui para dizer para você, assim como eu dei lugar para essa graça fazer parte da minha vida, assim como fui alcançada por essa graça, o Senhor te fala nessa noite, a minha graça te basta. Para de olhar para o mundo, pensar que o mundo é uma maravilha, é tudo ilusão. São feitos só de momentos. O que adianta ter tudo lá? Voltar para casa, deitar a cabeça no travesseiro e não ter o sono do justo. Hoje eu tenho a paz que excede todo entendimento. A minha mãe que estava desviada, quando eu resolvi me posicionar, em um mês Deus agiu na minha vida. Eu me decidi me posicionar em fevereiro de 2012. Quando foi em março, o Senhor fez um rebuliço. Meu pai e minha mãe estavam desviados da casa do Senhor. Deus fez com que meu pai sofresse um acidente. O meu pai está desde 2012 numa cadeira de roda, mas ele está vivo. O Senhor quebrou o laço aqui. Eu orei, o Senhor mostrou, Deus quebrou o laço. Meu pastor e minha pastora foi lá, orou, e ele está vivo. Ele está vivo. A minha mãe hoje é uma missionária. Ela aceitou Jesus no dia, ela reconciliou no dia do acidente. E ela está aqui. Não é diferente na tua vida.
Aleluia, o Senhor me deu aqui uma família. Eu conheci o meu esposo a vida toda. Mas nesse ano o Senhor abriu nossos olhos. Porque eu resolvi me posicionar. Às vezes o que falta para a sua bênção chegar é se posicionar. Não é esperar Deus mudar a sua vida para você decidir servi-lo. É servir sem Ele ainda ter feito. Glória a Deus, aleluias. E hoje eu estou aqui. Deus me deu uma família abençoada. Os pastores, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, as minhas cunhadas são uma bênção na minha vida. Os irmãos da igreja são uma bênção na minha vida. E eu sirvo ao Senhor com alegria. E eu não me esqueço do que Deus fez na minha história. Aleluias. E o Senhor te pergunta nessa noite: o que ainda está te prendendo? O que ainda está te prendendo? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. E eu me perguntando, eu lendo aqui a história do apóstolo Paulo, né? Eu falando, Senhor, o que impulsionou ele a continuar? Porque ele passou por muita coisa, gente. Às vezes a gente leva uma pedrada, não é física assim, né? Já dói. Você já pensou você ser preso, açoitado, apanhar lá por estar fazendo a vontade de Deus? Às vezes é as nossas vontades que dão errado e a gente já se revolta. E quando eu perguntava isso para o Senhor me falou isso, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E foi isso, o poder de Deus se aperfeiçoou nas fraquezas dele. E o Senhor fez grandes coisas na vida dele. Sabe por quê? Mesmo que ele se encontrasse às vezes em momentos assim, ele sabia do prêmio que aguardava ele. Você tem que saber hoje, você tem que lembrar do prêmio que está te aguardando. A sua renúncia não vai ser em vão. Aleluias, eu não venho falar de um evangelho que você só vai ter maravilhas. Você vai ter luta, mas você tem alguém contigo para enfrentar. O Senhor está contigo para te garantir a vitória. E o Senhor quer extrair o melhor de você nesses momentos que você está passando. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, eu quero voltar aqui, ler o texto, só para a gente entender o que o apóstolo Paulo quis falar aqui. Porque começa tudo com a interrogação, né? Quem se separará a gente do amor de Deus? Quem vai nos separar do amor de Deus? Será que é a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Será que alguma coisa dessas vai nos separar? Porque nós somos falhos, né? Mas como está escrito, por amor de ti, é por Ele, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador. Mas o Senhor te lembra nessa noite: em todas essas coisas somos mais que vencedores por conta dele que nos amou primeiro, por conta dele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Aí eu acho que Paulo lembrou nessa hora. Ele lembrou. Aqui estava o ponto de interrogação, né? Será que essas coisas vão nos separar? Aí ele lembrou: porque estou certo. Agora uma certeza. Aqui eu vejo uma certeza na vida de Paulo. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então a resposta está aqui: nada pode te separar do amor de Deus. A decisão está em você de sair desse amor, mas nada pode te separar. Porque Jesus já conquistou tudo para você lá na cruz. Só basta você continuar renunciando, servindo, buscando em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Então a escolha está nas suas mãos nessa noite. E o Senhor, o tema que Deus me deu, nunca se esqueça de onde Deus te tirou. E Ele te lembrou nisso nessa noite. E o primeiro tópico, que nós fomos alcançados pela graça. E o segundo, caminhamos agora com Cristo. Devemos estar, e o terceiro, devemos estar sempre gratos. Nunca esquecer do que Deus fez nas nossas vidas e no que Ele está fazendo dia após dia. E você que ainda não deu chance para essa graça, eu te convido a experimentar nessa noite.
essa graça. Porque o Senhor continua o mesmo, quem muda é o homem. O Deus que operou no passado, na vida de Paulo, Ele está aqui para operar na sua vida nessa noite. Ele está aqui para te dar força. Ele está aqui para te renovar. Ele está aqui para te dar força para prosseguir nessa noite. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Glória a Deus, e adorar aquele que é digno de honra, de glória, louvor e adoração. Aí você pode estar pensando nessa noite: Diaconisa Aline, você não sabe o que eu faço. Como eu te falei, você tem um advogado intercedendo. Ele está intercedendo por você. E o Espírito Santo vai te moldar, vai te dar